ter a mesma temática do 7º ano, certo? Até na terça-feira à tarde, quando o Senhor falou comigo, o Espírito Santo, a temática da 7ª edição foi o Salmo de número 126, o versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Já tinha passado já para a juventude a temática, só que na terça-feira à tarde estava em casa, e quando o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração uma temática que é a temática deste ano. A temática do Confrajac deste ano continua com embasamento bíblico no Salmo de número 126, porém os versos de número 5 e no verso de número 6. E a temática que foi soprada pelo Espírito Santo de Deus no meu coração, eu vou contar de 1 até 2 e o vocal Confrajac vai recitar a temática para que a igreja possa saber. 1, 2. Colhendo os frutos da perseverança. Chegar à 10ª edição, querido, nada mais é, primeiro, a bondade, a vontade e o querer de Deus. Mas para que algo continue e seja fortalecido, edificado, precisa-se de uma palavra chamada perseverança. E a Bíblia diz: perseverai em oração. Então, esta é a temática que está sendo trabalhada nesta 10ª edição. E agora que é do conhecimento da igreja, eu vou contar de 1 até 2, e só o meu lado direito vai recitar a temática, tanto o meu lado direito aqui embaixo, quanto o meu lado direito na galeria. 1, 2. Só o meu lado esquerdo. 1, 2. Toda a igreja agora em uma só voz. 1, 2. Escolhendo os frutos da perseverança. Essa temática ela possa impactar o teu coração. Se você chegou aqui, estava prestes a desistir, estava prestes a parar, estava prestes a abandonar, a olhar para trás, a desistir, saiba, querido,
Eu vou ligar ele. Aí esse pessoal é só
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos ouvir o Ministério Agno louvando a Deus com 2 números. No primeiro louvor nós iremos servir ao Senhor com as nossas ofertas. E logo após vocal o Ministério Agno, nós vamos ouvir também mais o louvor com todos os jovens, todos os senhores, todas as senhoras. Nesse próximo louvor do vocal unificado, os irmãos da galeria também têm que ficar sobre os pés para nós louvarmos. E após o vocal, nós já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Oferta. Aleluia, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar e agradecer ao nome do nosso Deus. Nós somos livres para adorar ao Rei da Glória. Vamos exaltar ao nome do nosso Deus. A partir do momento que a salva for passando aí, depois que a salva passar, você se coloque de pé para nós louvarmos ao nome do nosso Deus. O Rei da Glória se da majestade se assentou com pecadores. Nenhum brilho dono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar para estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? E aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Declare, mas como um leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uou!
levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Oh, oh, oh. Mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Declara assim, ó: Emmanuel. Ele é o Senhor. Se coloque de pé, igreja. A rocha Se coloque eterna. de pé, igreja. Segura aí, ó. Jeová Nissim, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh. Ave chamar, com toda a glória o adorai. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissim, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Eloi, Deus El Shaddai. Ave chamar, com toda a glória o adorai. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ressuscitou e Ele está aqui nessa noite. O leão e o cordeiro já está aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Diga, um dia. Diga mais forte, um dia. Nós nos encontraremos com o cordeiro e o leão. Um dia, a dor não vai mais nos atacar, ela perderá a sua força. Os temores já não serão mais nada diante daquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tudo perderá o seu poder, porque o grande e poderoso estará diante de nós. E nós nos encontraremos com Ele, o Deus de toda a vida. Aleluia. Aleluia, nós louvaremos a Ele, assim como vamos louvar nessa noite. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção, que em ti se foram, e os que hão de crer
cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos lá louvar. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os anjos clamam, diga, toda a criação, exaltado és, diga a ele, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Agora você vai dar o brado. Aquele que é livre e ama o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Vamos cantar. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo. Toda a criação, santo. Exaltado és, santo. Cante, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo. Sim ao Rei dos Reis, santo. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Vamos declarar teu nome, vai. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Nós não deixaremos de o exaltar essa noite. E os tronos e domínios, poderes e governos, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo. Toda a criação, santo. Exaltado és, santo pra sempre. E o teu povo clama, santo. Sim ao Rei dos Reis, santo. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Cante, igreja. E os anjos clamam, santo. Toda a criação. Hoje o Senhor, Ele quer ouvir o som da noiva. Ele quer ouvir o som da noiva. Porque Ele diz, hoje pode ser o ensaio, mas também pode ser agora. E que Ele venha e nos arrebate para os altos e sublimes céus. Pode ser agora. E o teu povo canta. O teu povo não vai deixar de te cantar. Rei dos Reis, santo. Tu sempre serás santo.
levanta as mãos no alto e declare: tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre, porque ele é exaltado sobre a bandeira e ele desceu de sua glória para salvar um pobre pecador como eu, como você. Então adore a ele e exalte em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a todos a se colocar em pé, né, exceto os irmãos já de idade, algumas mães que estão ainda com criança de colo, mas os demais que podem, jovens, principalmente nós jovens, que a Bíblia diz que nós somos fortes. Convido a todos a se colocar de pé. Vamos cantar o último louvor deste primeiro momento. Já já todos nós estaremos sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Ainda estou vendo adolescentes, jovens sentados. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos exaltar, vamos entregar ao Senhor o nosso melhor. Nós somos jovens, nós somos fortes. Nós não estamos em outro lugar a não ser a casa do nosso Deus. E Ele está aqui. Logo após, o pastor Assuero vai estar apresentando o nosso preleitor da noite e em ato contínuo estará ministrando a palavra. Adianta ter ouvidos e não escutar. O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? E não enxergar, ter sua volta com os aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém corpo é
Glória a Deus, louvado e exaltado é o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Bom é louvar a Deus, exaltar ao Senhor. Aproveite cada segundo e neste momento que vamos ouvir a ministração da palavra, fique ligado, orando, glorificando a Deus. E queremos apresentar o pastor João Marcos. Pastor João Marcos, este jovem pastor, é ali da cidade de Campinas, São Paulo, da Assembleia de Deus, Belenzinho, ali em Campinas. Estará com a oportunidade de ministrar a palavra nesta noite. A igreja está feliz com a presença do pastor João Marcos. Eu vou conferir até 2 e assim nós vamos recepcionar o pastor João Marcos. 1, 2. Seja bem-vindo, pastor João Marcos. Leve um abraço para a sua família, para a área pastoral lá aqui da área 71. O senhor tem uma oportunidade para ministrar. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Salmo de número 126. Iremos ler 2 textos. Enquanto os irmãos procuram, desde já eu gostaria de agradecer a Deus, primariamente, por essa rica oportunidade de estar aqui juntamente com todos vocês. Também agradecer ao pastor. Obrigado, pastor, por me receber de uma forma tão boa e ao mesmo tempo alegre. Agradecendo ao pastor, estendo meu agradecimento a todos os pastores, líderes. Também agradecer ao nobre amigo Natan. Obrigado, Natan, por tudo que você tem feito aí nesses últimos dias aí por mim. Muito obrigado. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Amém, meu amigo? Salmo de número 126. Quantos encontraram, podem dizer amém? Amém. Verso de número 5 e 6, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vou repetir apenas o verso 5, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Agora abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu gostaria de tratar um pouco hoje com os irmãos sobre
o sofrimento, com base no versículo 5 e versículo 6 do Salmo de número 126, e com base em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 7. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim. Verso 9, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Vou repetir apenas o verso de número 9, que diz assim, só a primeira parte. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém, irmãos? Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar um pouco com os irmãos acerca do sofrimento. Sem sombra de dúvidas nenhuma, o sofrimento tem sido um dos assuntos menos falados nos nossos púlpitos. Até porque quando se prega ou se fala sobre sofrimento, todos nós que estamos aqui, ou já passamos por sofrimento, ou estamos sofrendo, ou posteriormente no futuro iremos sofrer. Porém a Bíblia ela é muito clara e ao mesmo tempo a Bíblia fala ou enaltece diversos homens que passaram por sofrimento. Exemplo disso, eu poderia citar aqui Jeremias. Uma certa vez passou por um sofrimento tal, ao ponto em que após passar tal sofrimento, mesmo olhou para o céu e disse: Senhor, nunca mais eu falarei em teu nome. Mas ele disse que naquele mesmo momento foi como se um fogo acendesse dentro dele, e que por mais que ele desejava parar, ele continuou permanecendo na presença de Deus. Eu poderia falar aqui sobre Pedro, sobre Tiago, sobre diversos homens. Eu poderia falar aqui até mesmo do próprio Filho de Deus. Lucas capítulo de número 2, o texto bíblico afirma que uma espada transpassaria a alma do Filho de Deus, apontando necessariamente para o sofrimento que Jesus haveria de passar dentro do Getsemane. Dentro do Getsemane, o sofrimento de Cristo foi tamanho ao ponto em que o texto bíblico diz que dos seus poros saíam pequenas gotas de sangue. Ou seja, quando falamos sobre o sofrimento, sequer o Filho de Deus foi isento disso, quanto mais nós que estamos aqui nessa noite. O próprio Jesus, falando acerca do sofrimento, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, todavia era para termos bom ânimo, porque ele não só venceu o mundo, mas ao mesmo tempo nos outorgou poder para vencermos também esse mundo. O escritor aos Hebreus, falando acerca do sofrimento, ele diz que todos aqueles que Deus ele recebe como filho, primeiro ele os açoita, para que depois os receba como filho. Ou seja, o sofrimento, sem sombra de dúvidas alguma, ao mesmo tempo que é pedagógico para as nossas vidas. O sofrimento, de alguma certa forma, nos auxilia a vivermos e, ao mesmo tempo, a nos aproximarmos do nosso Senhor e Salvador, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu gosto muito da frase de Spurgeon, preste bem atenção nisso daqui. Spurgeon, príncipe dos pregadores, costumava dizer que todo homem na qual Deus ele deseja usar, antes de usar primariamente, ele esmigaça esse homem em suas próprias mãos. Eu me lembro que no dia do falecimento da minha mãe, no ano passado, sentado na cama, vendo minha mãe agonizar porque morreu de câncer, foi um dos momentos onde eu mais aprendi o que o sofrimento pode nos ensinar, foi naquele momento. Porque no meio do sofrimento, a única porta que a gente vê aberta é a porta do céu e um Deus sentado no seu alto sublime trono. Porque no meio do sofrimento, irmãos, é até aquilo que a gente entende como crise no nosso coração, Deus não passa por essas crises. O nosso mal é de achar que Deus entra em crise quando nós entramos em crise, mas muito pelo contrário. Deus não entra em crise quando você entra em crise, Deus não sofre quando você sofre, Ele permanece assentado sobre o seu alto e ao mesmo tempo sublime trono. A base do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, tem 2 focos. Primariamente, falar acerca do sofrimento, como também desenvolver alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Observe que Paulo, ao escrever essa primeira carta, ao mesmo tempo a segunda carta aos Coríntios, Paulo ele vai trabalhando naquilo que nós chamamos de paralelo. Exemplo, observe que ele escreve um capítulo falando sobre o assunto e contrapõe esse capítulo usando outro assunto totalmente diferente.
Como por exemplo, no capítulo de número 1, Paulo ele fala acerca da divisão que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, fazendo contraposto a essa divisão que estava acontecendo no capítulo 1, que é muito bem explicada pelo apóstolo Paulo. Paulo faz contraposto a isso no capítulo de número 11, onde ele fala sobre a união que nós devemos ter como corpo de Cristo Jesus. No capítulo de número 2, Paulo fala acerca de homens que pregavam apenas com sabedoria humana. Paulo, fazendo contraposto a isso, no seu capítulo de número 1, ele afirma categoricamente que ele não pregava apenas com sabedoria humana, mas ele pregava pelo poder de Deus e pela autoridade divina. Paulo, no capítulo de número 5, ele fala acerca de um jovem que estava tendo e mantendo relações sexuais com a sua própria madrasta, estando dentro da igreja. Paulo, falando acerca desse jovem que tinha um coração tão carnal, Paulo faz o contraposto a isso no capítulo de número 15, onde ele fala sobre homens que desejam um céu de glória que há de se manifestar sobre todos nós que estamos aqui. Paulo, então, ele vai desenvolvendo esses contrapostos dentro de toda a primeira e a segunda carta aos Coríntios, mas é válido nós enfatizarmos que o objetivo maior de Paulo, tanto dentro da primeira como dentro da segunda carta aos Coríntios, é dar ênfase e ao mesmo tempo afirmar o seu apostolado. Mas João, por que Paulo afirma tanto o seu apostolado? Simples, Paulo foi rejeitado por uma única só igreja em toda aquela região, e essa única só igreja era a igreja de Corinto. Mas João, por que Paulo foi rejeitado por essa igreja? Porque essa igreja não considerava Paulo como um dos apóstolos. Mas é válido nós lermos o texto e percebermos que, sem sombra de dúvidas nenhuma, dentre todos os apóstolos que nós temos do Novo Testamento, o apóstolo que tinha mais qualidades para ser aceito era o apóstolo Paulo. Atos capítulo de número 22 e versículo de número 13 e 28, afirma que Paulo tinha dupla nacionalidade. Ao mesmo tempo em que Paulo tinha nacionalidade judaica, Paulo também tinha nacionalidade romana. Ou seja, aonde o apóstolo Paulo chegava, certamente as portas da cidade estavam abertas para que Paulo pudesse não só anunciar o evangelho, mas ao mesmo tempo trazer as boas novas de Cristo. Paulo provavelmente não falava apenas um idioma, mas falava mais do que um idioma. Ao lermos acerca da vida e obra de Paulo, percebemos que, sem sombra de dúvidas nenhuma, Paulo era um dos homens mais mergulhados em Deus do Novo Testamento. Se você parasse com Paulo por meia hora e levasse Paulo para um cinema, você iria perceber que no cinema Paulo não falaria de outra coisa a não ser de Cristo, cruz, sangue e salvação. Se você saísse passeando com Paulo em um dia normal, você iria perceber que o assunto de Paulo seria Cristo, cruz, salvação e redenção, porque era um Paulo que constantemente estava mergulhado em Deus. Paulo só falava de Deus, Paulo só vivia Deus, Paulo respirava Deus. Para onde Paulo ia, a mente de Paulo estava em Deus e ao mesmo tempo na cruz. Paulo era um homem estritamente aprofundado em Deus, mas ao mesmo tempo era um homem totalmente intelectual. Exemplo disso, quando lemos Atos capítulo de número 19, nós percebemos Paulo debatendo e argumentando com os filósofos de sua época e os convencendo que Cristo morreu, ressuscitou e breve voltaria para nos buscar. Paulo tinha uma mente extraordinária. Exemplo disso, ao lermos Atos capítulo de número 19, Paulo debatendo com os filósofos, ao lermos outros textos, percebemos que Paulo tinha uma certa habilidade, tanto no debate, na apologética e defesa de sua fé, como ao mesmo tempo vivia uma vida aprofundada em Deus. Sabe aquela frase que é muito propagada, que diz que teologia ela esfria crente? A teologia nunca esfriou nenhum crente. O que esfria quando se aprende teologia é o fogo estranho, que começa a minar de um coração que não lê Bíblia. Paulo era um homem totalmente aprofundado no conhecimento, mas ao mesmo tempo era um homem mergulhado em Deus. Esse mesmo Paulo batia no peito e dizia que tinha as marcas de Cristo. Esse mesmo Paulo batia no peito e dizia que era o aroma de Cristo. Esse mesmo Paulo era tão apoderado de Deus que certa vez as mulheres, ao lavarem as suas roupas, foram curadas de suas enfermidades. Esse mesmo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, chega a afirmar que estava crucificado com Cristo e que já não vivia mais ele, mas Cristo era quem vivia nele. Em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 4, esse mesmo Paulo afirmava que pregava parecido com Cristo. Esse mesmo Paulo, certa vez, olhando para a igreja, aos romanos dizei, sejam meus imitadores. Aí talvez alguém perguntou, mas por que, Paulo? Porque eu sou a própria imitação de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde você via Paulo andando, caminhando, pregando, vivendo, você não via Paulo, você via Cristo refletido
refletindo por meio da vida daquele homem? Ou seja, ao olharmos para a vida de Paulo, percebemos que a vida de Paulo, sem sombra de dúvidas nenhuma, era um exemplo para todos nós. Mas João, então, por que a igreja de Corinto reprovava o ministério apostólico de Paulo? Simples, porque Paulo não passava pelo crivo. E qual era o crivo? Atos capítulo 1, versículo 22. Os apóstolos deveriam ser homens que haviam participado do batismo, vida, obra e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo não participou do batismo, Paulo não participou da ressurreição, Paulo não participou da vida de Jesus, Paulo não andou com Jesus, mas Paulo foi chamado pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Não é por acaso que quando esse mesmo Paulo vai falar acerca de sua chamada, em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, em versículo 1, ele diz: Paulo chamado para ser apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, ele torna a enfatizar isso. Ele diz: opa, Paulo chamado para ser apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Até porque quem escolheria o maior perseguidor da igreja do primeiro século para se tornar o maior missionário da igreja primitiva? Quem escolheria o maior perseguidor da igreja do primeiro século para se tornar o maior escritor de cartas do Novo Testamento? Paulo escreveu 13 cartas, sem contarmos com a carta aos Hebreus, que alguns consideram que foi ele quem escreveu. Quem é que escolheria o maior perseguidor da igreja para ser o maior abridor de igrejas do primeiro século? Só a graça tem esse poder de fazer isso na vida do homem. A graça pode alcançar o homem mais vil e pecador dessa cidade. A graça pode alcançar seu filho que talvez nesse momento está na balada e que você já perdeu a expectativa de vida. A graça pode alcançar seu marido, seu esposo, sua filha, que você não vê aqui, já não tem mais expectativa de vida. Calma, a graça de Deus é poderosa para alcançar aonde ele estiver nesse momento. A graça de Deus é tão extraordinária, mas tão extraordinária, que o salmista, falando acerca da graça, ele diz: Senhor, para onde eu me irei do teu Espírito? Se eu pegar as asas da águia e subir até os céus, lá tua mão me alcança. Se eu tentar me esconder de tua presença, que na maioria das vezes tentamos nos esconder de Deus, e fizer minha cama em meio ao sepulcro, ao Sheol, lá tua mão me alcança. Se eu tentar me esconder em meio à escuridão, até no meio da escuridão a tua luz brilha ao meu redor, e até lá tua presença é poderosa para me alcançar. Não tem como fugir da graça de Deus, jovem. Não tem como fugir da presença de Deus. Eis aqui um jovem que, quando estava com 18 anos de idade, deitado na porta de uma balada, bêbado, sem nenhuma expectativa de vida, sem ninguém, mas tinha uma mãe do círculo da oração que colocava a mão na minha cabeça e dizia: Jesus, ele não vai servir o diabo, ele é teu, salva ele. Naquela mesma madrugada, na porta de uma balada, algo disse para mim: João, o que você precisa não é de bebida, não é de balada, não é de prostituição, você precisa de Cristo Jesus e nada mais a não ser Cristo Jesus. A graça é extraordinária demais. Homens que tentaram fugir da graça acabaram se dando muito mal. Você não se lembra de Jonas? Tentando fugir da graça, desceu para a margem da praia. Tentando fugir da graça, desceu para o barco. Tentando fugir da graça, porão. Tentando fugir da graça, oceano. Tentando fugir da graça, ventre do grande peixe. Não dá para fugir da graça do nosso Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você já parou para imaginar a dimensão da graça que salvou o maior perseguidor da igreja primitiva? Irmãos, imagine, isso aqui é só uma conjectura. Imagine você chegar no céu, estar sentado em uma das suas cadeiras e Deus diz: João, se levanta. Mas por quê? João, se levanta porque aí não é o seu lugar. Mas Senhor, de quem que é esse lugar? Adolf Hitler. Todo mundo ia bugalhar os olhos e falar: quem? Aquele que matou quase 6 milhões de judeus? Sim, esse mesmo. A graça, irmãos, pode alcançar até o mais vil pecador dessa cidade, porque ela é poderosa para fazer isso. Paulo começa a escrever essa carta e observe que o foco maior de Paulo é desenvolver uma boa doutrina. Não é por acaso que essa carta ela paira sobre 3 pontos fundamentais. Primeiro, a doutrina da reconciliação, Cristo morrendo em seu lugar. Irmãos, todos nós que estamos aqui não tínhamos mérito de estar aqui. Você não merecia estar sentado nessa cadeira. Você não merecia estar vestido esse uniforme. Você não merecia sequer estar aqui dentro. Tudo isso é graça sobre nós. Aí alguns dizem: João, mas eu nasci em berço evangélico. Aonde é
que tem ou vende esse berço? Porque se tiver eu quero comprar. Não existe berço evangélico. Todos nós já nascemos no berço da condenação. Você já nasceu caminhando em direção ao inferno a passos largos. Você já nasceu condenado. Você já nasceu como um pecador em potencial na mão do Senhor. Efésios capítulo 2 afirma que todos nós éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 afirma que todos nós estávamos destituídos da graça. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que todos nós éramos miseráveis e ausentes da glória do Senhor. O salmista Davi, no Salmo de número 51, versículo 4 e 5, ele afirma que ainda era um feto no útero de sua mãe, mas mesmo sendo um feto, já era um pecador em potencial. João, mas eu fui batizado quando era pequeno. Nem todas as águas do mundo, como diz Lutero, são capazes de purificar os seus pecados. Você era um pecador em potencial, mas a porta da graça foi aberta por Jesus Cristo de Nazaré. Paulo desenvolve acerca da doutrina da reconciliação. Ele, sendo Deus, se fez homem. Não só se fez homem, mas morreu em nosso lugar. Segundo, Paulo desenvolve acerca da doutrina da kenosis, do esvaziamento de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, se fez servo. Sendo servo, João capítulo 10, versículo de número 11, subiu no alto de uma cruz e morreu por todos nós. Olha a teologia de Cristo. Ele sempre vai descendo, descendo, descendo. Aí a teologia coach do século 21 diz: ei, você não, você nasceu apenas para subir. Você nasceu para ser exaltado. Você nasceu para ser grande. A teologia bíblica luta totalmente contra isso. Enquanto a teologia coach diz: você nasceu para ser exaltado, a teologia bíblica diz em Tiago: humilhai-vos e sujeitai-vos debaixo da mão poderosa do vosso Deus. Enquanto a teologia coach diz: ei, você nasceu para ser servido, a teologia bíblica diz: não, aqui dentro você nasceu para servir os irmãos que estão ao seu lado, e nada mais. Você já parou para observar que certa vez os discípulos brigando: quem é o maior? Quem prega mais aqui dentro? Quem é o melhor? Jesus pegou um baldinho, colocou no meio de todos eles e saiu lavando os pés de cada um dos discípulos, lhes ensinando: irmãos, aqui dentro não é quem prega mais, aqui dentro não é quem é o melhor, aqui dentro não é o que canta mais ou que lidera melhor, não, não, não. Aqui dentro, irmãos, é aquele que aprendeu a servir o irmão que está ao seu lado, e nada mais. A teologia bíblica, ela esmiuça o ego humano. A teologia bíblica crucifica o seu ego no alto de uma cruz. Tim Keller, no seu livro Ego Transformado, ele diz que o ego humano pode ser comparado a uma bexiga inflada. Já viu alguém com ego inflado pregando? Já viu alguém com ego inflado cantando? Já viu alguém com ego inflado tentando servir a Deus? Não, eu me mando, eu me dirijo, eu faço. Aí Deus diz: crucifica a sua carne, crucifica o seu eu e deixa-o habitar na sua vida e novamente tomar a direção dos seus próprios passos. Um ego transformado é totalmente revigorado pelo Espírito Santo. Paulo começa a tratar acerca das verdadeiras doutrinas para retirar as falsas doutrinas daquela igreja, porque todo falso ensinamento geram falsas igrejas, e toda falsa igreja eram falsos membros, e todo falso membro geram falsos ensinadores. O objetivo de Paulo era destruir tudo isso dentro daquela igreja. Um dos grupos que estava se apoderando dentro da igreja de Corinto era o grupo dos sofistas, conhecido como homens pensadores, homens que acreditavam que poderiam ser aquilo que eles bem desejassem. Paulo começa a destruir toda essa ideia por meio das Escrituras. Ao lermos a carta aos Coríntios, você vai perceber que essa carta, dentro daquele período, foi um dos períodos mais gritantes e ao mesmo tempo de uma igreja mais carnal, ao ponto, como eu já disse aos irmãos, havia partidarismo dentro da igreja. No dia que era Paulo que ia pregar, o grupinho de Paulo ia, e o grupinho de Pedro não ia. No dia que era no dia que era Pedro que ia pregar, o grupinho de Pedro ia, e o grupinho de Paulo não ia. No dia que era o grupinho de Estevão que ia pregar, o grupinho de Estevão ia, e o grupinho de Paulo e dos outros não ia. Era um partidarismo dentro da igreja. Se era Paulo que organizava algum evento, os outros não queriam participar. Se era Pedro, outros já não queriam fazer. Eu me lembro de uma certa vez que eu estava organizando um evento lá na minha cidade, um evento do Pai, que é um programa de adoção e acolhimento, e eu me lembro que eu estava vendendo pastéis para arrecadar fundos para banquear pregador, cantor e assim sucessivamente. E eu me lembro que o irmão, ele teve a cara de chegar na banca e falou: quem está vendendo? Falaram: é o João Marcos, para ajudar no departamento do pai. Ele falou: é o João? Ah não, do João não compro não. E foi embora sem comprar o pastel. Isso se chama partidarismo.
partidarismo e nada mais. Nós não vivemos no partidarismo, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Aqui, irmãos, é um só corpo, é uma só unidade, é um só fé, é um só espírito, é um só pensamento, porque todos nós temos a mente de Cristo Jesus e nada mais. Alguns crentes se acostumaram a entrar para dentro da igreja nesse sentimento de partidarismo e viverem assim. Aí ficam se perguntando: Senhor, por que nada muda dentro da minha casa? Por que nada muda dentro da minha família? Eu estou na igreja todo dia, eu sou dizimista, eu abro e fecho a igreja. Tem coisas que o que vai mudar dentro da sua casa não é abrir e fechar a igreja, não é acordar todo dia de madrugada e orar, não é passar o ano inteiro lendo Bíblia na campanha de 365 dias, não. Tem coisas que só o perdão e nada mais a não ser o perdão vai trazer restauração para a sua casa. Você não se lembra de Jesus? Jesus disse: olha, no dia em que você chegar na porta do templo, do congresso, e se lembrar, na porta do congresso do Confrajac, que você tem alguma rincha com o João Marcos, nem entra, deixa a sua oferta lá na porta, vai lá na casa do João Marcos, se reconcilia com o João Marcos, e depois você vem na porta, pega a sua oferta e entra, porque aqui dentro, sacrifício sem comunhão, para Deus não tem importância nenhuma. Mas já parou para observar que no século 21, a gente está se acostumando a viver em uma vida que a gente sacrifica muito e tem pouca comunhão, uma vida onde a gente ora toda madrugada, lê Bíblia todo dia, jejum igual um doido, e Deus olhando do céu e te vendo, falando: não vou mudar a sua história, porque aqui dentro o que vale não é o seu glória, não é o seu aleluia, mas é se você tem comunhão com esse irmão que está do seu lado. Então você pode dar o maior glória aqui, se não tem comunhão, não passa nem do teto. Você pode dar o maior aleluia, pode sair sapateando nesse corredor, se não tem comunhão, não passa do teto, porque Deus quer ver comunhão e nada mais do que comunhão entre nós. Eu me lembro do texto de Jó. Jó está no último capítulo do seu livro, enfermo da planta dos pés ao alto da cabeça, todo chagado, perdeu 10 filhos, do homem mais rico ao mais pobre do Oriente. Ele senta no banco, Deus diz: Jó, ore pelos seus amigos. Mas Senhor, aqueles que me criticaram o livro inteiro, sim, Jó, ore pelo, não é inimigos, não é cobra, não, é amigo. Ore pelos seus amigos. Mas Senhor, eles me criticaram. Jó, ore pelos seus amigos. O texto bíblico diz que enquanto Jó orava, Deus mudou o cativeiro de Jó de uma vez por todas. Às vezes o que vai mudar seu cativeiro não é ficar lendo Bíblia um ano inteiro, não é acordar de madrugada, não é dar glória, não é dar rajada, não. Às vezes o que vai mudar o seu cativeiro é chegar naquele irmão, naquele pai, naquela mãe, naquele filho e dizer: ei, me perdoa porque eu quero ir para o mesmo céu que você, em nome de Jesus. Paulo começa a desenvolver acerca da doutrina da quenose, porque o objetivo de Paulo era tirar o partidarismo de dentro daquela igreja. Para vocês terem noção de como tinha alguns cultos que eram desorganizados, o texto bíblico diz que no dia da Santa Ceia, alguns comiam e se embriagavam, outros sequer provavam do vinho. A igreja de Corinto tinha uma reputação tão notória, ao ponto em que se você chamasse uma moça de Corinto, é como se você estivesse chamando-a de prostituta. A igreja de Corinto é conhecida pelo seu mover pentecostal, porque era uma igreja viva no congresso, era uma igreja que pulava no congresso, era uma igreja extraordinária no congresso, era uma igreja que falava em línguas no congresso, mas quando estava sozinho, eram crentes com um relacionamento totalmente frustrado diante de Deus. O pior relacionamento é aquele que você é extraordinariamente espiritual aqui dentro, mas quando sai da porta para fora, dentro do seu coração habitam ídolos que sequer Deus pode enxergá-lo. Eu gosto muito da frase de A.W. Tozer, que ele diz que um ídolo no coração é tão perigoso como um ídolo nas mãos. Repito, um ídolo no coração é tão perigoso como um ídolo no coração. Sabe por quê? A gente não está aqui adorando o santo, mas quando sai da porta para fora, você tem ídolos que você guarda lá no fundo e no porão do seu coração e que você sequer percebe. Quer um exemplo? Leonardo Ravenhill, um dos grandes pregadores da nossa última geração, ele costumava dizer que ele vive em média 60 anos. Desses 60 anos você trabalha 8 horas por dia, você dorme 8 horas por dia, e lhe sobram 8 horas por dia para você fazer tudo o que você bem quiser. Quando nós chegarmos lá no céu, uma boa parte de nós, com 60 anos, Jesus irá perguntar: o que você fez com 20 anos? Senhor, dormi. E os outros 20? Trabalhei. E os outros 20? Maratonei Netflix. João, mas que isso? Não pode assistir? Pode. O problema é quando a Netflix rouba Deus do seu coração.
E aí a gente fala, não, mas o católico adora santo, o outro adora isso, o outro adora aquilo, mas você tem um santo tão grande dentro do seu coração, que sequer consegue perceber. O nosso problema é peneirar a mosca e estar engolindo o camelo todo dia, e Deus olhando para o fundo do seu coração e dizendo, ei, aí dentro tem um ídolo, ou você mata ele, ou eu sou impossibilitado de habitar dentro da sua alma. O objetivo de Paulo é sarar isso naquela igreja. O objetivo de Paulo é trazê-los novamente para o relacionamento com Deus. João, mas é possível ser por fora extremamente espiritual, mas dentro ser um crente frustrado? É. Você não se lembra da igreja de Éfeso? A igreja ia por Deus. A igreja de Éfeso trabalhava incansavelmente por Deus. A igreja de Éfeso tinha teólogos no meio dela. Aí Deus olha e diz, ei, tenho algo contra ti. O que, Senhor? Que tu deixastes o teu primeiro amor. São pessoas que trabalham muito para Deus, com pouco de Deus na alma. Abre igreja, fecha igreja, mas não tem Deus na alma. Canta todo dia, mas não tem Deus na alma. Todo dia está no aviãozinho no espírito, mas não tem Deus na alma. Fala em línguas estranhas todo dia, mas não consegue controlar a própria língua. O maior dom, irmãos, não é falar em línguas estranhas todos os dias, mas é saber controlar a língua que Deus nos deu. O objetivo de Paulo é sanar isso naquela igreja. Observe que Paulo, após tentar sarar tudo isso, Paulo começa a desenvolver acerca dos problemas que também estavam acontecendo naquela igreja. Observe no capítulo de número 11, que o texto muito célebre da Santa Ceia, Paulo diz assim, olha, porém, existe entre vós pessoas doentes, frias e aqueles que já dormem no Senhor. Porque era uma igreja que estava passando por problemas extraordinários. Eram crentes que sabiam estar na igreja, mas não sabiam ser igreja. Eram crentes que sabiam ir no culto, mas não sabiam prestar o culto a Deus. Preste atenção nisso daqui. Você se lembra de Caim e Abel? Alguns falam, por que Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim? Está no texto. E Deus aceitou a Abel, vírgula, e ao seu sacrifício, mas rejeitou a Caim, vírgula, e ao seu sacrifício. Primeira coisa que a gente aprende, antes de Deus receber aquilo que você traz, Deus recebe você. Primeiro passo. Segundo, o culto de Abel, irmãos, era aquele culto que segunda Abel estava com Deus no coração, terça Deus no coração, quarta Deus no coração, quinta Deus no coração, sexta Abel saía para jogar bola, mas à noite tinha culto, ele estava lá. Sábado Abel saía para maratonar Netflix, mas à noite estava lá. Domingo Abel é aluno exemplar da escola bíblica dominical. Toda a escola bíblica dominical lá está Abel, até porque crente que não ama a escola bíblica dominical, o lugar dele não é no céu. Posso entregar? Crente que não ama a escola bíblica dominical, o culto de ensino, o lugar dele não é no céu. Porque imagine, parar meia hora para ouvir um pregador apenas falando Bíblia, sem falar para você balançar a mão que está do lado, sem falar para você levantar a mão, sem falar para você fazer nada. Está difícil? Imagina o céu, aonde será o próprio verbo da eternidade passeando entre nós de eternidade a eternidade. Lá não vai ser uma hora de Bíblia. Lá não vai ser meia hora de Bíblia. Lá vai ser de eternidade a eternidade, vendo Bíblia, ouvindo Bíblia, caminhando com a Bíblia, nada mais do que a própria Bíblia. Paulo está tentando sanar isso. Abel, ele tinha esse culto, um culto que todos os dias ele estava em Deus, ao ponto em quando ele chegava no sábado, à noite do confrajaque, ele falava, Senhor, me enche. Deus já vinha encher Abel de uma vez por todas. Já Caim não. Caim é aquele crente que na terça, culto de ensino, ele vai jogar bola. Na quarta, ele fica maradonando Netflix. Sexta, tem evangelismo? Ah, vou não, sou jovem demais. Domingo, vou para EBD? Vou nada, trabalhei a semana inteira. Sábado à noite? Vou não. Aí chega no domingo à noite, Caim chega aqui pulando. Fala, Senhor, é hoje, confrajaque. Senhor, me enche com a tua presença. Aí Deus olha e falou, o quê? Você quer me entregar apenas sacrifício? Eu quero a sua vida, Caim, nada mais do que ser a sua vida.
Mas já parou para observar que a gente está acostumado a passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem sequer pegar em Bíblia, sem sequer dobrar os joelhos, sem sequer falar com Deus. Aí a gente chega no culto à noite e fala, não, hoje é o Confrajac, é hoje que eu vou explodir. Deus não vai te explodir. O que você precisa é voltar ao primeiro amor e nada mais, a não ser o primeiro amor na presença de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja que sabia estar no culto, mas não sabia prestar culto. Eles acreditavam que o choro era resultado de avivamento. Irmão, choro não é avivamento, grito não é avivamento, lágrimas não são avivamento, eu sair daqui correndo com o pessoal não é avivamento. Avivamento é quando Cristo é brotado dentro da sua alma. Avivamento é quando você chega naquela universidade, naquela sala, e as pessoas choram diferente, porque sabem que você está cheio da autoridade do poder de Deus. Olham para você e não vem apenas um jovem comum, não, vem um jovem apoderado do Espírito Santo do Senhor. Já que entramos aqui, me permita, a expressão avivamento ela só aparece 3 vezes na Bíblia, e uma dessas 3 vezes é Abacuque capítulo 3, versículo 4, quando Abacuque olha para Deus, Senhor, aviva a tua obra. Essa expressão avivar, ela provém de uma raiz hebraica que significa voltar ao padrão original que foi criado para viver. Repito, voltar ao padrão original que foi criado para viver. Olha para o meu tablet, a tela está toda desgastada, quebrada, minha filha derrubou no chão, pintura destruída, capinha descascando. Avivamento é quando você pega algo desgastado com o tempo e faz esse algo se tornar novo novamente. Quando Abacuque olha para Deus, Senhor, aviva a tua obra, é como se Abacuque estivesse dizendo, Senhor, nos faz voltar ao padrão original que nós fomos criados para viver. João, mas qual é o padrão original que fomos criados para viver? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus, após criar o homem, Deus ele sopra no homem, internalizando dentro do homem o sopro dele, Deus. Tomás de Aquino, um dos pais da escolástica do século XIII, ele afirma que esse sopro de Deus é como se o homem fosse como uma flecha na mão de Deus, que Deus ele lança em sua própria direção. Pastor Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele costuma dizer que esse sopro de Deus é como se Deus estivesse internalizando dentro do homem fome por ele Deus, ou seja, o seu propósito de vida. Avivamento não é da glória, avivamento não é da aleluia. O verdadeiro avivamento é quando você tem fome e sede pela presença de Deus e nada mais. Isso é o verdadeiro avivamento e quebrantamento do Senhor. Mas sabe por que não estamos provando de grandes avivamentos? É porque estamos vivendo como a igreja de Corinto, estamos vivendo em um período que nós não conhecemos mais Deus. Não conhecemos mais quem Ele é. Uma certa vez, Moisés chegou a Deus e falou, Senhor, eu vou ao povo e quando o povo me perguntar quem tu és, quem é que eu digo? Deus diz, Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Essa expressão eu sou o que sou, ela se fundamenta no verbo ser do hebraico, que indica alguém que é porque é e não precisa de mais ninguém para ser. Quer um exemplo? Esse copo precisou de um Criador, esse púlpito de um Criador, esse tablet de um Criador, esse microfone de um Criador, eu precisei do meu pai e da minha mãe. Tudo aquilo que existe precisa de um Criador, ou de um ponto de partida. Quando Deus disse a Moisés, Moisés, eu sou o que sou, é como se Deus estivesse dizendo, Moisés, eu sou autoexistente, ao mesmo tempo não dependo de ninguém. Deus não precisa de igreja, Deus não precisa de céu, Deus não precisa de trono, Deus não precisa de mundo, Deus não precisa de absolutamente nada, mas mesmo não precisando, nos amou. A má compreensão de quem Deus é nos leva a um culto deturpado da glória dele, ao ponto em que o homem acaba se tornando o centro e Deus acaba sendo colocado de lado. Outro exemplo, certa vez Jó tentando indagar a Deus, tentando colocar Deus na parede, querendo conhecê-lo, Deus disse, Jó, senta, que agora eu vou te perguntar como Deus e você vai me responder como homem. Aonde é que você estava, Jó, quando eu te criava dentro do útero de sua mãe? Imagine, irmãos, na prova do Enem KIS, Jó olhou assustado e falou, opa, não sei, Senhor. Jó, onde é que você estava quando eu vestia as nuvens? Senhor, não sei. Jó, onde é que você estava quando do nada eu fiz tudo e trouxe a matéria à existência? Jó olhou assustado e falou, Senhor, essa eu nunca estudei, não sei. Jó, onde é que você estava quando eu disse para o mar é daqui para trás, daqui para frente você não pode passar? Onde você estava, Jó? Não sei, Senhor. Jó, onde é que você estava quando os relâmpagos e trovões iam bater continência para mim?
Senhor, não sei. Jó, você não consegue sequer conhecer as coisas básicas da vida e quer colocar o soberano no canto da parede? Sabe aquele crente que entra e fala, não, hoje se Deus não falar comigo é meu último culto. Hoje se Deus não pegar o profeta pela minha mão, eu não volto mais. Ei, Ele é soberano, Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. O objetivo de Paulo era fazer com que aquela igreja enxergasse Deus como Deus, soberano sobre todas as coisas. E detalhe, observe que em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, irmãos, a igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons. Se você precisasse de alguém com dom de cura, tinha em Corinto. Interpretação de línguas, não tradução, mas interpretação, tinha em Corinto. Dom de profecia, tinha em Corinto. Mestre, tinha em Corinto. Tudo isso tinha em Corinto. Paulo ainda diz que era uma igreja rica no conhecimento e rica na palavra. Porém, dentro dessa mesma igreja, haviam homens que estavam se vangloriando. E aí que eu começo a entrar no texto, que eu usei aqui do início. 2 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 30, Paulo diz, olha, já que tem apóstolos que estão se vangloriando entre vocês, deixa eu mostrar para vocês do que eu, Paulo, me vanglorio. E aí que Paulo começa a se vangloriar na sua própria fraqueza, no seu espinho na carne. Capítulo de número 12, a vanglória de Paulo na fraqueza. Irmão, você já viu algum crente vindo aqui e testemunhando, falando, irmãos, hoje eu gostaria só de agradecer a Deus porque eu sou fraco? Você já viu algum crente fazendo isso? Nunca, né? Porque a gente está criando até mesmo um hábito de tentar mostrar o nosso ego inflado, até mesmo quando pregamos, cantamos, ou quando temos uma oportunidade. Paulo, no meio do culto da igreja de Corinto, Paulo diz, ei, dentre todos vocês, eu sou o mais fraco. Imagine, o homem que escreveu 13 epístolas, o homem que foi levado até o terceiro céu, o homem que enquanto as mulheres estavam lavando as suas roupas foram curadas, o homem, irmãos, que mais abriu igreja do primeiro século, bater no peito e falar, dentre todos vocês, eu sou mais fraco. Paulo se vangloriava mais no dia da fraqueza do que no dia em que tudo estava indo bem. Paulo se vangloriava mais no dia mau do que no dia das alegrias. Paulo, no capítulo de número 12, é o grito assustador dele, deixando claro que é melhor estar aqui dentro, fraco com Deus, do que estar lá fora, sorrindo aos pés de Satanás. No capítulo de número 12, é Paulo nos ensinando que é melhor você andar pelo caminho aqui dentro, chorando, gemendo, do que estar fora, correndo longe do Senhor. Ei, não tem felicidade nesse mundo que possa pagar aquilo que nós vivemos aqui dentro. Por mais que as baladas aparentam ser atraentes, por mais que a prostituição aparenta ser atraente, aqui dentro nós temos 100 vezes mais e por fim a vida eterna do que aquilo que eles têm lá fora. O capítulo 12 é Paulo se vangloriando em sua fraqueza. E detalhe, observe que quando Paulo vai falar sobre o seu espinho na carne, ele diz, foi-me dado. Conheço um homem, Paulo se coloca na terceira pessoa, quando ele fala sobre a sua revelação extraordinária. Mas quando ele vai falar sobre o seu espinho na carne, sua fraqueza, aí ele se coloca na primeira pessoa. Foi-me dado um espinho na carne. É um homem que reconhece mais o dia mau do que os dias das vitórias com Deus. É um homem que reconhece mais os vales da vida do que necessariamente os montes da vida. É um homem que reconhece da mesma forma que Elias teve que reconhecer, que Deus é tanto Deus dos montes, como ao mesmo tempo é o Deus dos vales na presença dele. Você não se lembra de Elias? Um dia está orando, fogo descendo do céu. No outro dia está trancafiado dentro de uma caverna. Aí Deus chega e diz, Elias, o que fazes aqui? É Deus dentro da caverna, deixando claro para Elias que o mesmo Deus que estava com ele no monte, está com ele dentro da caverna e em nenhum momento desamparou ele. Paulo está nos mostrando que o dia mau também nos ensina e ao mesmo tempo é pedagógico. Esse sofrimento que você está passando não é para te matar. Deus vai te dar graça e você vai colher frutos extraordinários na presença dele. Mas Paulo só recebeu esse espinho devido ao nível de intimidade que ele tinha na presença de Deus. Ele diz, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me vangloriasse. O espinho é resultado de revelação. O espinho é resultado de intimidade. O espinho é resultado de proximidade com Deus. E aí nós poderíamos cair aqui para o outro lado. Existem pelo menos 4 interpretações do espinho na carne de Paulo.
Presta atenção. Primeiro, alguns dizem que o espinho na carne de Paulo seriam suas tentações sexuais, pelo fato do apóstolo Paulo não ser casado. Outros dizem que o espinho na carne de Paulo era a sua possível cegueira, porque quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, com grandes letras vos escrevo. Outros dizem que o espinho na carne de Paulo poderiam ser seus inimigos intelectuais, os fariseus, ou os jebuseus, ou outras pessoas. Outros ainda dizem que o espinho na carne de Paulo seria a malária, porque no século I, o nível de malária dessa doença estava em alta, e Paulo, devido a fazer diversas viagens missionárias, possivelmente aderiu a essa doença. Mas ao ler o texto não diz qual é o espinho na carne de Paulo. O texto diz qual é o resultado do espinho na carne de Paulo. João, e qual que é o resultado? Aí Paulo escreve dizendo, por 3 vezes fui a Deus em oração. Observe que o espinho na carne de Paulo levou Paulo à crise a primeira vez. A crise conduziu Paulo à oração pela primeira vez. O espinho na carne de Paulo levou Paulo à crise a segunda vez. A crise conduziu Paulo à oração pela segunda vez. O espinho na carne de Paulo levou Paulo à crise pela terceira vez. E pela terceira vez lá está Paulo dobrado aos pés do Senhor, clamando por misericórdia. Está percebendo? O espinho na carne de Paulo não afastou Paulo de Cristo, muito pelo contrário, aproximou mais Paulo ainda da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Esse sofrimento que você está passando há anos não te tirou da casa de Deus, o seu filho desviado não te arrancou da casa de Deus, sua depressão não te tirou, sua ansiedade, nada disso te arrancou, porque mesmo sofrendo, você entende que é no meio da sua fraqueza que o poder dele vai se apoderar sobre a sua vida. O espinho não tirou Paulo em nenhum momento de próximo do Senhor. Observe, irmãos, que Paulo ele foi exposto à morte diversas vezes. Paulo foi açoitado 5 vezes, totalizando 195 açoites. Paulo foi apedrejado 3 vezes, jogado para fora da cidade como se já estivesse morto. Paulo por 2 vezes sofreu naufrágio e passou um dia e uma noite em meio ao mar em fúria. Paulo foi picado por cobra. Paulo apanhou diversas vezes e era jogado para fora da cidade como se estivesse morto. Aí no meio desse espinho ele disse, Senhor, tudo isso eu aguentei, mas o espinho não dá para suportar. Tira de mim esse espinho, por favor. Deus olha e diz, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Porque é no meio do seu sofrimento que o meu poder vai se apoderar sobre a sua vida. Observe que o texto é muito claro. Quanto maior for o nível de dor, de sofrimento, de angústia, maior será o derramamento de poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero crer que hoje nós estamos aqui no culto dos fracos. Não é o culto dos fortes, não. Aqui é o culto dos fracos. Aqueles que entraram aqui sabendo que se não fosse a graça de Deus, você já tinha caído nesse relacionamento. Que se não fosse a graça de Deus, você já não estaria mais nem aqui. Se não fosse a graça de Deus, você já tinha voltado para as baladas, para a bebida. Mas a graça de Deus tem te mantido de pé até aqui, em nome de Jesus. Spurgeon costumava dizer que a mesma graça que te salvou vai ser a mesma graça que vai te manter de pé até a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Você está impedido de voltar para trás, você está impedido de abandonar Cristo. Não tem nada nesse mundo que vai te fazer retroceder. O céu está logo ali, e a mesma graça que te salvou vai te manter de pé até a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Deus nos fere para produzir algo em nós. Você não se lembra do texto? Oséias diz que é ele quem abre a ferida, mas é ele mesmo quem fecha. É ele quem faz a enfermidade, mas é ele mesmo quem cura. Deus produz feridas em nós para nos aproximar de sua presença. E às vezes essas feridas, irmãos, são incalculáveis. Você não se lembra daquele salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Chega um momento que ele diz assim, olha, a tua vara e o teu cajado me consola. Vara e cajado não é instrumento de consolo de ovelha. A vara é para todas as vezes que a ovelha está saindo de próximo do rebanho, o pastor pega a vara e ó, ela volta. Ela tenta sair de novo, o pastor pega a vara e ó, ela volta. Mas tem ovelhinha que é rebelde, irmãos, ela vai continuar saindo. Ela sai de novo, o pastor pega a vara e ó, ela volta. O cajado é aquele instrumento com a dobradiça em cima. Sempre quando a ovelhinha está saindo de próximo do rebanho, o pastor gruda no pescoço, traz. Gruda na perna, traz. Gruda no e vai insistindo, vai insistindo. Mas chega um momento que
que o pastor ele cansa. No momento que ele cansa, ele pega a ovelhinha com todo carinho, coloca no colo, quebra a patinha dela, ela grita, mas dói mais no pastor do que necessariamente nela. Depois que ele quebra ele mesmo, enfaixa a patinha da ovelha, pega ela com todo carinho e coloca ela dentro do aprisco, porque dentro do aprisco, ferida é mais difícil de sair. Aí você não entende porque Deus te fere tanto. Aí você não percebe porque Deus traz tantas feridas às vezes na sua alma. Porque às vezes a única forma de te manter aqui dentro é te ferindo de alguma forma. Porque ao te ferir ele sabe que o seu refúgio não é em bebida. O seu refúgio não é na prostituição. O seu refúgio não é na internet. O seu refúgio é de joelhos no chão, sabendo que só Ele. E o meu desejo nessa noite é que esse mesmo espinho que perfurou a alma de Paulo, perfure a alma de cada um que está aqui, e que saia daqui lembrando de algo, levando essa preciosa semente, ainda que chorando, mas guardado pela graça do nosso Senhor e Salvador, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E eu encerro dizendo algo, observe que o texto é muito claro, o texto diz que quanto maior era o sofrimento de Paulo, maior era o derramamento de poder de Deus sobre a vida dele. Uma das perspectivas que nós temos é que aqui dentro, irmão, só é digno de receber poder aquele que é digno também de reconhecer a sua fraqueza. Quem não reconhece fraqueza aqui dentro também não é digno de receber poder. Porque o poder é para aqueles que entraram fracos e não para aqueles que se consideram algo. Aí Deus diz, olha, quanto maior for o seu nível de fraqueza, maior será o derramamento e a manifestação do meu poder sobre a sua vida e ao mesmo tempo sobre a sua história. Saia daqui hoje entendendo isso. Deus é poderoso para te curar no meio das suas fraquezas e ao mesmo tempo no meio dos seus sofrimentos. E que não é essa angústia, esse problema que você está passando, que vai te isentar de receber a manifestação desse poder que vem do alto, que é para todos nós que estamos aqui. Pastor, posso orar por eles? Por favor, se coloque de pé, me permita orar por você. Eu gostaria de fazer dois convites, com a autorização do pastor, é claro. Você que entrou aqui enfermo, câncer, útero não gera, problemas sanguíneos, depressão, ansiedades, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, me permita orar por você. João tem um amigo, um parente, sai do seu lugar, vem aqui representando ele em nome de Jesus. Isso, não tem mais rápido possível. João tem um amigo meu que está depressivo, ou é você mesmo, sai do seu lugar. João, mas já estou passando pelo psicólogo, tudo bem, Jesus pode curar aqui nessa noite. Isso, vem. Segundo, você que entrou aqui sem ter Jesus habitando no seu coração, você está longe da cruz, você está longe da graça. E não finja para você mesmo, batendo bem, falando, não, eu também sou filho de Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que você é um inimigo de Deus, Efésios capítulo 2. Se você entrou aqui nessa posição, a porta da graça está aberta sobre você. E se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão aonde você estiver, que nós iremos orar por você. João, quero aceitar Jesus, levante a sua mão aonde você estiver. Ou se você está do lado de alguém que não é evangélico, convide ele. Abra a oportunidade da graça. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Venha, não perca essa oportunidade. Isso. Jesus pode mudar a sua vida, jovem. Jesus pode transformar a sua história, irmão. Jesus pode modificar a sua vida de uma vez por todas, moça. Você sabe que Deus está ferindo a sua alma, e mesmo assim você prefere ficar aí, rejeitando a oportunidade da graça. Sai do seu lugar o mais rápido possível, venha. E o último convite, você que sabe que entrou aqui, isso, venha, jovem.
Glória a Deus. Alguém acompanhe ele, por favor? Isso. Tem mais? Venha. O mais rápido possível. Terceiro convite. Você que entrou aqui nessa noite e sabe que precisa de um avivamento na sua alma. Sabe que precisa provar mais da graça divina. Sabe que precisa de mais de Deus dentro da sua alma. Sai do seu lugar o mais rápido possível. João, estou provando de tanta dor desse espinho na minha carne que já não estou conseguindo mais sequer ter alegria nos cultos. Saia o mais rápido possível e venha aqui na frente que me deixe orar por você. Isso, venha jovens, venha. O mais rápido possível, venha. Não fique com vergonha. Vergonha sai daqui da mesma forma que você entrou. Longe de Deus, longe da cruz. Sem fome pela presença do Senhor. Isso. Isso, eu vou te aguardar, venha. Pode vir mais para frente, pessoal, pode vir. Vai vir outros jovens, pode vir. Isso. Isso, venha o mais rápido possível. Pode preencher todos os espaços aqui na frente, ó. Já tem gente aqui dobrado o joelho, quebrantado na presença de Deus. Isso. Você que ficou no seu lugar, eu te peço, por favor, nesse momento de oração, ore por esse irmão que está do seu lado. Ore por ele. Se você quiser abraçá-lo, abrace. Se você quiser colocar as mãos sobre os ombros dele, coloque. Os ombros dela, coloque. Mas ore por ele, ore por ela. O que nós precisamos novamente é de comunhão. E entendermos que é no meio da comunhão que o poder de Deus vai se manifestar sobre nós. Curve sua cabeça. Ore a Deus nesse momento, ore. Clame a Deus nesse momento. Peça para que Deus te avive novamente. Peça para que Deus te restaure uma vez mais. Peça para que Deus restaure a sua vida espiritual, sua vida familiar. Peça para que Deus restaure as manifestações espirituais que há tanto tempo você já não sente mais. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada jovem que veio à frente, Pai. Eu te peço por cada pessoa que veio à frente e que clama nesse momento por Ti. Que todos os enfermos da planta dos pés ao alto da cabeça, toda enfermidade seja repreendida agora, em nome de Jesus. Seja um câncer, seja um útero que não gera, seja um problema sanguíneo, em nome de Jesus, seja repreendida agora, enfermidade. Nós não te pedimos, nós te ordenamos, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que ouviram essa palavra, por todos aqueles, Pai, que de alguma forma foram tocadas por essa palavra. Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, a Tua graça possa se apoderar da fraqueza agora, Pai. Que aqueles que entraram aqui nesse culto se considerando fraco, que a Tua graça possa se apoderar deles agora, Jesus. Que nesse momento, todos aqueles que entraram aqui precisam de restauração espiritual. Que o Teu poder possa se apoderar deles no momento da fraqueza. E que não vai ser, Pai, esse momento da fraqueza que vai arrancar ele e ela dentro da sua casa, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo nessa noite, e que aonde houver um jovem que deseja ser cheio da Tua presença, renova ele nesse momento, Pai. Renova ela nesse momento, Senhor. Que o Teu poder volte a se apoderar dele nessa noite. Que o Teu poder volte a se apoderar dela nessa noite. E que em nome de Jesus, aqueles que não são batizados sejam agora. Aqueles que não
Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Pai. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá. Deus, toque em meu coração para nós orarmos. Ore pela pessoa que está do seu lado. Ore por ele. Talvez hoje ele entrou aqui com vontade de desistir, mas não vai desistir. Ele vai continuar levando a preciosa semente. Ela vai continuar levando a preciosa semente. E tudo aquilo e toda palavra contrária que você ouviu, talvez do seu pai, da sua mãe, da sua família, cai por terra nesse momento. Talvez o desejo pela morte cai por terra nesse momento. Talvez esse espírito depressivo, ansioso, cai por terra agora. Você vai permanecer continuando carregando essa preciosa semente, porque Deus te derrama da preciosa graça dele. Por mais que a dor for intensa, maior é a graça de Deus sobre a sua vida nessa noite. Senhor, quebranta nossos corações. Isso, só o som de lágrimas, só o som de quebrantamento, só o som de uma alma que quer mais de Deus, só o som de alguém que reconhece que é fraco, mas que o poder dele pode se aperfeiçoar sobre você. Chore na presença dele, grite na presença dele. Pai, eu encerro essa oração te pedindo, perfure nossas almas com o teu espinho, porque é no meio das nossas dores que encontramos bálsamo em ti. É no meio das nossas dores que encontramos o teu poder sobre as nossas vidas. Restaura-nos em nome de Jesus. Vamos todos louvar, aproveitar esse momento. Nós vamos louvar. Eu queria que os meninos viessem para cá para frente. Os meninos. Moisés. Assim como nós cantamos, igreja, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada também é Ele. E nós damos glória, nós damos honra. Os meninos aqui no meio, todos os meninos aqui no meio. Rápido agora. Isso. Nós vamos louvar. Estamos de pé. E quem tiver sentado é para ficar de pé. Amém? Vamos louvar com alegria. Quem estiver triste, trate de se alegrar. Amém. Quer ficar aqui em cima? Se ficar aqui em cima, pode ser. Isso. Vamos aí. Vamos lá, menino.
Glória a Deus, aleluia. Quantos estão alegres por esta noite, pelo que o Senhor nos presenteou, nos banqueteou, deu um glória a Deus. Aleluia, querido, nós queremos agradecer aos nossos irmãos, as áreas que nesta noite nos dão a alegria e o prazer de estar conosco. Queremos louvar a Deus pela área 53, pela área 126, pela área 107, pela área 25 e também pela área 34. Eu queria que toda a área 71, aqui representada pelas 3 congregações, no 2, desse uma forte salva de palmas ao Senhor pela vida dessas áreas que desta noite
estiveram conosco. 1, 2. Glória a Deus. Muito obrigado pelo esforço de cada um, cada coordenador que se esforçou para estar aqui conosco, somando. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso trabalho, mas queremos avisar que aqui ao lado nós temos 2 lanches. Nós temos o pastel frito na hora com refrigerante, no valor de R$10, e também temos o churrasco no valor de R$15. Após o culto, atravessa aqui a Macedônia e ajuda-nos. Certo. E nós queremos, antes de passar o microfone para o pastor, só dar aqui um aviso para o vocal, certo? O vocal Confrajá, que após o culto permaneçam sentados, que nós vamos tirar logo hoje a nossa foto oficial. E amanhã, só uma observação aqui para os jovens, nós estaremos, e esse aviso também abrange a congregação do Ipenturu e a congregação do Canudos. Amanhã à tarde, a passeata, a nossa camisa ou a camisa vinho deste ano, do Força Jovem, ou a camisa azul do ano passado do Força Jovem, tá bom? Amanhã a nossa passeata, então, os jovens do Canudos e do Ipenturu e do Celso Coutinho estejam na passeata à tarde com uma dessas camisas, e o vocal Confrajá, que após a nossa chegada no local onde vai ser a concentração e o encerramento do Dia da Bíblia e do Confrajá, que nós estaremos colocando a nossa camisa, tá bom? Desde já nós queremos agradecer a todos, que Deus abençoe, Deus os guarde, e neste momento eu passo o microfone para o pastor Sueiro. Glória a Deus. Mais uma vez agradecemos a presença de todos os irmãos, todos os vocais, todas as áreas convidados. Obrigado. Bom foi ter você nessa noite aqui para louvar a Deus. Irmãos, reforçando, amanhã nós vamos iniciar nossa passeata evangelística lá do Canudos. Vamos passar no Ipenturu e terminar, com o favor de Deus, aqui na área da reserva, onde teremos uma grande cruzada à noite. Toda a área vai estar unida, e você também que desejar estar conosco, o convite está feito, venha para nós louvarmos ao Senhor. Amanhã escola bíblica normal, irmãos, amanhã é BD normal, viu? Não falte, venha. Também, irmãos, amanhã, você que não deseja fazer almoço, a congregação do Ipenturu estará vendendo uma feijoada caprichada no valor de R$25, e o recurso que desta feijoada for arrecadado é para investimento no templo. Então, amanhã, dê uma folga para a sua mãe, você que é filho, você que é marido, dê uma folga para a sua esposa, e a esposa, a quais os maridos cozinham, dê uma folga para o seu marido, e compre essa feijoada amanhã, viu? Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Agradecemos a toda a área 71, na pessoa dos dirigentes, todos os irmãos e amigos que estão ali, do lado de cima na galeria. Irmãos, amanhã na cruzada, traga uma pessoa amiga para ouvir a palavra. Traga alguém que não é crente, convide, entregue o folheto, faça um convite para que essa pessoa venha ouvir a pregação do Evangelho. Orar, irmãos, às 15h30, todo mundo chegando, porque às 16 horas, com o favor de Deus, nós vamos estar saindo, para poder chegar aqui no máximo 18 horas e já começar a nossa cruzada. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, a tua graça que é maravilhosa e a tua imensa misericórdia. Senhor, eu oro pedindo neste momento que o Senhor derrame
as suas bênçãos sobre esta mocidade, sobre cada membro, cada congregado, sobre a nossa família, meu Pai, a família dos irmãos e das irmãs que estão aqui nesta noite. Ó Deus, abençoa todas as áreas, todos os vocais, todos aqueles que se fizeram presentes, ó Deus, todos aqueles que trabalharam, que investiram tempo, seja carregando cadeira, organizando lanche, limpando a igreja, ó Deus, tudo aquilo que o teu servo e a tua serva fez para cooperar nesta festa, que a boa mão do Senhor venha retribuir. E assim, ó Deus, nos leve em paz, em segurança, que tenhamos uma noite abençoada de comunhão contigo, de reflexão e sensibilidade para ouvir a tua voz. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre a nossa família, não só hoje, mas eternamente. Amém. Dê a paz do Senhor, dê um abraço no seu irmão.